Boa noite, Danca. Boa noite a todos. Meu nome é Andressa Riane e iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso, juntamente com as colegas Aline Matos, Sara Sandres e Luana Oliveira, com o tema Diabetes mellitus, a importância da orientação do técnico de enfermagem a pacientes portadores ou não de diabetes. Bom, diabetes mellitus é uma patologia crônica que ela é representada por distúrbios metabólicos caracterizado pelo processo de hiperglicemia, sendo altas taxas de glicose no sangue. Ocorre quando não há produção ou há defeitos na produção e secreção da insulina. O hormônio que ajuda no transporte do açúcar do sangue e as células do organismo, ela tem principal função de quebrar as moléculas de glicose, convertendo em energia para a prevenção das células do corpo, garantindo energia para o organismo. A justificativa. A importância dessa pesquisa, ela se dá através do impacto da diabetes na qualidade de vida de indivíduos portadores que não adotam medidas preventivas e que não produzem padrão de vida adequados. Podem ser consideradas de grande utilidade e importância no controle e no melhoramento da saúde, evitando altos números de internações por complicações na diabetes, por questões físicas, mentais e sociais. O objetivo geral foi elaborar um plano de intervenção e conscientização sobre conhecer a diabetes mellitus, implementando uma flexão sobre a sua prevenção e controle. Os específicos foi determinar a implantação de ações educativas e transmitir orientações gerais sobre a diabetes. O nosso problema de pesquisa é que nos últimos anos a diabetes tem se tornado um grande problema de saúde para a população, visto que é uma das principais doenças que causa índices de mortalidade e morbilidade. Pacientes pré-diabéticos, muitas das vezes, são assintomáticos e desconhecem que estão sofrendo uma hiperglicemia. Visto que isso é um fator bastante relevante, quais são os riscos e consequências para a saúde se as taxas de glicose no sangue não forem controladas? Bom, o que se define o termo diabetes mellitus? A diabetes mellitus é uma doença, uma síndrome metabólica caracterizada pelo processo de hiperglicemia, o aumento da glicose, ou açúcar na corrente sanguínea. E por que isso ocorre? Isso ocorre devido a defeitos na ação ou na produção da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, que tem como principal função permitir a entrada, transportar a glicose que obtemos através da nossa alimentação por meio intravascular para o meio intracelular, ou seja, para as nossas células, para assim gerar energia para o nosso corpo. Esse ciclo se dá o nome de ciclo de Krebs. De acordo com o Ministério da Saúde, a detecção clínica da diabetes não é feita somente pelos sintomas, mas sim pelos fatores de riscos, que são os hábitos alimentares não saudáveis, o sedentarismo e a obesidade. Também de acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas que levantam a suspeita de diabetes são os 4 P's, que são a poliúria, que é o aumento da urina, a polidipsia, que é o aumento da sede, a polifagia, que é o aumento da fome, e a perda inexplicada de peso. A diabetes não é classificada em apenas uma doença, ela é classificada em diferentes tipos, tendo assim 3 principais, que são a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. A diabetes tipo 1 é formada pela formação de anticorpos anticélulas betas. A tipo 2 é um processo crônico, caracterizado por uma síndrome metabólica, decorrente a doenças. A diabetes gestacional já é um processo de hiperglicemia que ocorre pela primeira vez na gestação, podendo progredir ou retornar também anos depois.
A diabetes, para ser diagnosticada, não se dá apenas por um teste de glicemia. O diagnóstico não é feito por somente um teste de glicemia capilar maior ou igual a 126. O teste tem que ser repetido por 2 dias consecutivos para ser diagnosticado, tendo que realizar o exame para confirmar esse diagnóstico. Para ser classificado e descoberto o tipo da diabetes, tem que realizar um exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame mensura a quantidade de açúcar médio no sangue pelos últimos 3 meses, pelos últimos 90 dias. E ele é um importante fator para avaliação e para a detecção da diabetes, possuindo algumas ações que podem prevenir o diabetes e as suas complicações. Essas ações podem ter como alvo rastrear quem tem o alto risco para desenvolver a doença e, assim, iniciar cuidados preventivos, além de rastrear quem tem diabetes, mas não sabe, a fim de oferecer o tratamento mais precoce. O diabetes, assim, não controlado, pode provocar a longo prazo de insuficiência e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, coração e vasos sanguíneos. Dessa forma, a diabetes mellitus é considerada a maior causa de cegueira, insuficiência renal e amputações de membros. Não infrequentemente, a suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação tardia, como proteinúria, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica ou então por uma infecção de repetição. Onde a pré-diabetes acontece quando os níveis de glicemia são mais elevados do que o normal, mas não são altos o suficientes para ser diagnosticado diabetes. As pessoas devem estar em alerta aos sinais do corpo, pois a pré-diabetes ainda pode ser revertida com melhores hábitos alimentares. Assim, as pessoas que têm a diabetes têm que sempre manter o controle da diabetes, não só com o controle da glicemia, mas de todos os outros fatores de risco, como a hipertensão e o triglicerídeos. Sempre assim, mantendo o tratamento de forma que foi recomendado, tomando os remédios diariamente ou fazendo uso da insulina. E também tendo ou uma alimentação balanceada ou fazendo exercícios físicos, para assim trazer maiores condições de vida para os portadores ou não da diabetes, pois a diabetes causa um grande impacto na qualidade de vida de indivíduos portadores que não adotam medidas preventivas e que não possuem padrões de vida adequados. Assim, a educação em saúde é de suma importância para o bem-estar e controle da diabetes, existindo critérios para o rastreamento da diabetes em adultos assintomáticos, que são o excesso de peso, que é o IMC acima de 25 kg por metro quadrado, e um dos principais fatores de risco, que são hereditariedade do pai ou mãe com a diabetes, a hipertensão arterial maior que 140 por 90 mg de mercúrio, ou uso de antihipertensivos em adultos, a história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg, a obesidade severa, a história de doenças cardiovasculares, a síndrome de ovários policísticos, a inatividade física ou a idade maior ou igual a 45 anos. Boa noite, vou dar continuidade ao que a colega estava falando. Vou citar um pouquinho sobre a orientação geral da diabetes. A importância da orientação ao paciente diabético é como ter um equilíbrio de uma dieta balanceada. Evitar o consumo de álcool, principalmente para aquelas pessoas tabagistas, e enfatizar a importância da realização da avaliação de exercício físico. Devemos orientar também ao paciente a realizar uma avaliação dos pés e a avaliação da saúde bucal, para evitar também possíveis complicações à saúde. E, essencialmente, devemos orientar o paciente como a fazer a aplicação do uso da insulina. E é fundamental também orientar ele a importância em participar de palestras socioeducacionais e acompanhamento da unidade de saúde,
procedimentos e metodologia. A nossa pesquisa de campo visou que, além de coletar dados e informações, mostra também a importância da orientação da diabetes para a população. As premissas do nosso trabalho também foram baseadas nos questionários aplicados em vários locais. E o objetivo foi tentar compreender e explicar para a população. Foi elaborado 10 perguntas, onde obteve 136 respostas diversas de faixas etárias. A forma em que a gente conseguiu para fazer a utilização foi através do Google Formulários e o WhatsApp. Foi realizada a coleta do dia 26 de 6 de 2020 ao dia 29 de 6 de 2020, pelas integrantes do grupo. Para a meta do objetivo da nossa pesquisa de campo foi através dos questionários que foi aplicado nos finais de semana, para fazer com que a população pudesse adquirir um maior percentual de perguntas. E logo em seguida será explicado detalhadamente cada resposta dos questionários em formas de gráficos e tabelas. Boa noite a todos. Sou Aline Santos Matos. Estarei abordando o tópico de resultados da nossa pesquisa de campo. Foi realizada um questionário com 10 questões abrangendo um público de 136 pessoas, no qual a partir de 20 anos de idade, sendo 3% menor que 19 anos, 69,1% de 20 a 45 anos e 27,9% maior que 45 anos. Muitas pessoas que responderam o questionário desse público, elas têm a ciência do que é a diabetes mellitus, porém não realizam o controle e são negligenciados em relação à doença. É de suma importância que o técnico de enfermagem, juntamente com a equipe multidisciplinar, esteja orientando esses pacientes ao controle e acasionamento da hipoglicemia. Foi abordado nos questionamentos também a respeito do que é diabetes. 26,5% sabe o que é diabetes, que é uma insuficiência de insulina e absorção. Sendo questionado ao público se obtém familiares diagnosticados com a diabetes mellitus, 75,8% constatou que tem um integrante na família portador da diabetes. Porém, ele não segue o padrão de acompanhamento nas unidades básicas. Foi questionado o valor normal da glicemia. 71,3% respondeu que de 70 a 99 mg, sendo que se o paciente estiver em jejum, esse é o valor correto. Se o paciente estiver ingerido alimento, será de 100 a 125 mg. Foi questionado também ao público se já teve hiperglicemia. 23,5% relataram que já houve a glicemia, só que eles acreditam que houve o controle ou até mesmo a cura. Lembrando que a diabetes ela não tem cura, ela tem controle e prevenção. Foram questionados também se realiza o teste da glicemia com frequência. 44% relata que sim. Sendo relatado também se existe o acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Somente 13,2% foi constatado que faz a realização do acompanhamento. O método de controle utilizado de início é a medicação oral metformina, principalmente na diabetes mellitus tipo 2. Quando a diabetes é tipo 1, foi relatado que é adquirido o uso da insulina diariamente ou intermediário. Diante de uma tabela, foi constatado que ao público que atingimos de 136 pessoas, 13 pessoas são portadores de diabetes e 5 pré-diabéticos. Fomos questionar também a dificuldade que eles encontram no tratamento. 9% relata que é a dieta, pois a condição financeira não abrange o custo para uma dieta. 3% relata que tem uma dificuldade em praticar exercício físico, sendo que 5% diz que esquece de tomar o medicamento e 4%
diz que o medicamento causa algum efeito colateral. Lembrando que o metformina ele é utilizado pela manhã e pela noite. Lembrando que o metformina é utilizado ao início do tratamento, constatado que o paciente é o portador de diabetes mellitus tipo 2. Caso esse paciente venha fazer exames de 3 a 3 meses e relata que a hemoglobina glicada não foi baixada ao sangue, o médico terá que aumentar a dose ou fazer uso oral da gliberclamida ou indicar a insulina intermediária. Podemos concluir o nosso trabalho. A assistência de enfermagem é de extrema importância para a prevenção, o controle, o auxílio e o tratamento da diabetes. E é essencialmente a orientação do técnico de enfermagem para toda a população, sendo portador ou não da diabetes. Procuramos, através desses estudos e pesquisa, favorecer o esclarecimento ao público em geral, para maiores noções a respeito da doença. Tendo em vista que o objetivo principal é o da prevenção e promoção da saúde, podemos concluir com este trabalho e demonstrar que o técnico de enfermagem é de suma importância na orientação, pois ele está na linha de frente juntamente com a equipe multidisciplinar. A diabetes é uma doença autoimune, que pode ser hereditária ou adquirida ao longo da vida. Portanto, sendo rastreada e tratada precocemente, possibilita evitar as complicações quando acometidas pela patologia, desde tantas fatalidades. Sendo assim, é a educação em saúde que é a peça-chave para evitar e reverter possíveis danos ao corpo se as taxas de glicose na corrente sanguínea não forem controladas. Assim, finalizamos nosso trabalho com essa frase: diabetes, educar para prevenir. Muito obrigada!